Olá, na aula de hoje nós definiremos a situação-problema, ou seja, o que irá nos nortear ao longo desse projeto ou desse mini curso. O objetivo hoje é trazer para vocês qual o problema que nós temos e como nós iremos solucioná-lo com o Microsoft Power BI. Aliás, não adianta aprender uma ferramenta, uma metodologia, se nós não utilizarmos para resolver um problema ou para dar suporte ao processo de tomada de decisão, entre outros diversos fins, ok? Hoje, nossa situação-problema há uma planilha de controle financeiro pessoal. Porém, eu preencho rapidamente em um formulário padrão e às vezes aparecem alguns erros na base. Não sou muito boa com Excel, mas sempre que eu importar, sairá da mesma forma os dados. Enfim, ou seja, nós temos uma possível cliente, que ela está com um problema. Ela tem uma planilha de controle financeiro pessoal e ela está preenchendo isso rapidamente com um formulário padrão. Então nós temos alguns problemas na base de dados. Ok. Temos aqui a contextualização da nossa situação-problema. Mas o que essa nossa cliente ela realmente quer? Ela precisa visualizar e entender algumas informações, como qual é o valor do fluxo de caixa, qual é o valor das receitas e despesas, pode ter uma parte sobre investimentos, ela quer saber o valor, o tipo e o total dos investimentos, onde ela e a família dela mais gastam o dinheiro, ou seja, uma categoria disso, por categoria ou por grupo, de gastos, como está o andamento das finanças mensalmente. E ela quer que tenha um visual bacana, onde ela possa compreender com facilidade, pois ela tentará mostrar esse relatório, esse dashboard de Power BI para os filhos, ou seja, ela não quer algo tão complexo com um monte de coisa que a galera não vai entender nada. Ou seja, além dela querer um relatório com essas informações, ela deu até lá no final as cores de preferência, são azul, cinza e preto. Então ela quer que nós, ou seja, que você traga um relatório com todas essas informações baseada nessa planilha que ela está fornecendo para a gente. Ou seja, essa é a nossa situação-problema. Eu quero que você resolva esse problema a partir da utilização do Power BI, importando essa base em Excel que ela deixou para a gente, para dentro do Power BI, transformando e tratando esses dados dentro do Power Query, que é o nosso editor de consultas, e criando, lógico, as medidas DAX as medidas DAX necessárias, e, por fim, criando os visuais e criando um relatório bem bacana, interativo e dinâmico. Hoje nós iremos aprender a como importar uma base de dados, no nosso caso uma planilha em Excel, para dentro do Power BI. Para isso, eu estou aqui com o meu Power BI Desktop aberto. Você tem que simplesmente clicar no ícone do Power BI, que provavelmente está na sua área de trabalho, e abrir o Power BI. Assim que você abri-lo, você irá se deparar com esta tela inicial, com esta parte aqui, descrevendo o nome do software, que é o Power BI, como obter dados, fontes recentes. Aqui no meio você pode fazer o login ou experimentar gratuitamente, se cadastrar. E aqui à direita tem algumas novidades e descrições aqui que a própria Microsoft disponibiliza, referente a blog, fóruns, tutoriais e etc. Perfeito. Antes de iniciarmos a importação dos dados, eu gostaria de mostrar a base que foi definida lá na situação problema, ou seja, a base que a nossa cliente mandou. Que no nosso caso, nossa base de dados é essa. Nós temos aqui uma planilha de controle financeiro pessoal. E olha que interessante, a planilha nós temos informações de data, responsável, receita, tipo ou local, grupo, valor e aqui um símbolo monetário aqui de reais. E aqui você pode ver que tem algumas linhas em brancos, algumas formatações aqui não tão legais. Enfim, nós iremos importar isso para dentro do Power BI, E lá dentro do Power BI nós iremos transformar esses dados para que fique uma base limpa, uma base que nós possamos utilizar e mostrar no relatório de uma forma visual bem legal, atendendo os pré-requisitos ali da nossa cliente. Perfeito, temos 737 linhas. Não é uma base grande, é uma base bem simples, apenas para que nós possamos desenvolver e aprender algumas habilidades dentro do Power BI. Vamos lá, Power BI. Vamos fechar essa janela. E aqui nós temos o ambiente do Power BI, ele é um pouco similar, lembra um pouco o ambiente do Microsoft Excel. Mas vamos lá. Aqui, basicamente, ele é dividido em 3 partes. Aqui à esquerda nós temos a parte de relatório. Aqui embaixo nós temos a parte de dados. E abaixo nós temos a parte de modelo. Aqui em modelo ficam os relacionamentos do Power BI. Aqui na parte de dados você consegue visualizar aqui as suas tabelas, as suas consultas, que ao invés, eu vou explicar um pouco mais para frente, mas nós chamamos de consultas, tabelas, as importações que nós fazemos aqui para dentro do Power BI. Nós podemos ver aqui também as suas respectivas colunas. Já no relatório, nós iremos colocar a parte de visuais, criar as nossas medidas e deixar aquela coisa bonita que você espera fazer ao final desse mini curso, ok?
Perfeito. Mas antes de mais nada, vamos importar nossa base de dados. Para isso, nós temos algumas opções. Podemos vir aqui em obter dados, aqui em página inicial, obter dados, clicar aqui na seta, vai abrir um monte de opção para a gente. Ou simplesmente clicar no ícone, obter dados, vai abrir para a gente todas as opções de fontes de dados que o Microsoft Power BI nos disponibiliza. Perfeito? Então nós temos aqui tudo, arquivo, banco de dados, enfim, tem uma série de coisas. Mas, como nós iremos importar do Excel, é interessante que nós clicarmos aqui direto no ícone Excel, porque já vai nos redirecionar a importação de um arquivo em Excel, obviamente. Perfeito, então vamos clicar aqui na nossa base, controle financeiro familiar, mini curso Power BI. Vou clicar em abrir. Nós seremos redirecionados ou abrirá uma nova página, criará a lógica a conexão entre Power BI e a nossa base de dados e abrirá essa janela chamada navegador. Vamos aguardar um pouco enquanto carrega. Excelente. E olha que interessante, então nós temos aqui controle financeiro familiar, mini curso do Power BI. Lá nós temos apenas uma aba, por isso que ele nos deu essa opção aqui, planilha 1. Vou abrir aqui. Novamente aqui embaixo vocês podem ver a aba planilha 1. Ao selecionar, você terá uma pré-visualização de como ela está configurada, de como essa base de dados está configurada. Temos a coluna nova vazia, temos diversas linhas vazias, reais, não temos cabeçalho e assim por diante. Vamos selecioná-la e clicar em carregar? Não. Por quê? Eu aconselho a sempre, quando você importar ou for importar uma base de dados Power BI, clique em transformar dados, porque nós iremos lá para dentro do Power Query, onde nós iremos corrigir, por exemplo, esse cabeçalho, nós iremos corrigir essas linhas vazias, nós iremos corrigir essa coluna vazia, essa coluna com real é desnecessária, enfim, nós realizaremos uma série de transformações e tratamento de dados dentro do Power Query. Então sempre, 99% dos casos, clique em transformar dados. E automaticamente, ao clicar em transformar dados, nós seremos direcionados ao Power Query, ou seja, o editor de consultas do Power BI. Posso abrir aqui a janela, deixar ela maior. Bem-vindo ao Power Query. Eu tenho 5 passos primordiais que eu sempre realizo antes de começar a transformar essa base, ou na verdade já transformando essa base de dados. O primeiro deles é aqui à direita, na parte de propriedades. Eu tenho um nome, eu vou alterar esse nome para o nome que eu desejar. No nosso caso, vamos colocar que é uma planilha de controle, ou eu posso colocar, na verdade, lançamentos. Perfeito. Uma outra forma de alterar o nome é eu vir aqui na esquerda, conforme eu disse na aula anterior, sempre que nós importamos uma base para dentro do Power BI, clicamos em transformar dados, ela se transformou em uma consulta. Então, a nossa consulta lançamentos, que contém diversas colunas e informações dentro. Voltando, eu posso alterá-la, o nome, clicando 2 vezes aqui em lançamentos, 2 vezes no nome, ele vai dar a opção de renomear. Perfeito. Primeiro passo, alterar o nome. Segundo passo, vamos ver aqui a nossa coluna, cabeçalho, ela está errada, nós não temos uma coluna cabeçalho. Porque a nossa coluna cabeçalho ela está aqui embaixo. Putz, eu preciso copiar agora a data para cima, responsável para cima? Não, não precisa. E até mesmo você não conseguiria copiar uma por uma, porque o Power BI não trabalha com célula, ele trabalha com colunas e linhas. Perfeito. Para isso nós temos um botão, um simples botão, aqui na página inicial, à direita, na parte de transformar, escrito usar a primeira linha como cabeçalho. Você pode simplesmente clicar aqui e olha que interessante, a primeira linha virou cabeçalho e agora todos os itens estão corretos com seu cabeçalho ali. Uma coisa que eu não citei. Olha aqui à direita, etapas aplicadas. Sempre que você realizar uma alteração dentro do Power Query, essa etapa, essa alteração ficará salva ali. E olha que legal, você pode voltar no passado. Antes de promover o cabeçalho, nós tínhamos aqui a nossa base. Eu promovi o cabeçalho, então a primeira linha virou cabeçalho. E ele automaticamente alterou o tipo dessas colunas. Ou seja, aqui, deixa eu voltar, estava formatado como texto. Ele formatou como número. Nós temos esse valor, porém nós não queremos como número, né? Então vamos excluir esse tipo alterado e deixar somente o cabeçalho promovido. Perfeito. Primeiro item, alterar o nome. Segundo item, promover o cabeçalho. Terceiro item, todas as colunas são necessárias. Temos data, responsável, categoria ok, tipo ou local ok. Grupo 1. Nós temos aqui 2 grupos, que é totalmente necessário, é uma coluna repetida. Então você pode clicar com o botão direito nela e remover. O valor, ele é importante. A parte de RS, esse símbolo de cifrão, ele não é necessário porque nós podemos configurar isso aqui como real depois.
Clicar com o botão direito. Ah, essa coluna 9 também está 100% vazia. Como eu sei disso? Percebam que embaixo do cabeçalho eu tenho essa barra verde ou cinza. Se eu colocar o mouse sobre ela, ela vai me dar uma análise rápida. Nós temos 715 itens válidos e 20 linhas vazias. Já nessa aqui, nós temos 735 linhas vazias. Ou seja, todas estão vazias, não precisamos dela. Ao invés de excluirmos uma a uma, podemos clicar aqui, segurar o Ctrl e clicar na coluna 9. Clique com o botão direito, remover colunas. E olha que interessante, a etapa colunas removidas. Se eu voltar uma etapa antes, essas colunas ainda existirão. Vou lá para a última. Perfeito. Primeira etapa, nome. Segunda etapa, cabeçalho. Terceira etapa, todas as colunas são necessárias. Quarta etapa, excluir linhas vazias. Para isso, nós temos diversas formas de fazer. Isso. Vou lhe ensinar uma delas. Nós podemos simplesmente vir aqui, na barra verde embaixo do cabeçalho, colocar o mouse sobre ela e vai aparecer remover vazio. Eu posso clicar aqui e ó, o vazio foi simplesmente removido. Você pode validar isso através também desta análise rápida, né? 715 itens válidos, 0 vazio. Vou simplesmente clicar aqui em linhas filtradas. Uma outra opção é clicar aqui na seta. E olha que interessante, temos o nulo aqui, ou seja, o vazio. Dentro do Power Query não existe filtro. O filtrar, na verdade, você vai excluir. Então, se eu simplesmente clicar aqui para deixar de selecionar o nulo, clicar em OK, ele simplesmente excluiu todas as linhas vazias e nulas. Perfeito? Excelente. Agora, vamos realizar algumas transformações básicas dentro dessa nossa base de dados, dentro dessa nossa consulta, para que nós possamos depois alterar o tipo, se ela é uma coluna de texto, de número, de data e assim por diante. Nós temos aqui a nossa coluna de data, que está com um ponto. Porém, ela está formatada, ao clicar aqui ao lado do cabeçalho, no ícone ABC, que significa texto, nós podemos selecionar ela e configurá-la ou formatá-la como data, simplesmente clicando em data. E ó, ela foi transformada em uma coluna de data. Temos aqui o tipo alterado também nas nossas etapas aplicadas. O responsável ele está formatado como texto, que é exatamente o que nós queremos. Podemos verificar se tem algum erro de digitação, clicando aqui na seta. Provavelmente não, é o nome próprio. Temos aqui a categoria como texto, vamos clicar aqui nesta seta e podemos ver que despesa está errado, investimento está certo, investimento está certo, receita está errado. Podemos simplesmente clicar aqui com o botão direito no nome da coluna. Nós temos a opção de substituir valores. Ao clicar em substituir valores, abrirá essa janela para a gente, dizendo valor a ser selecionado. O valor a ser selecionado é receita com C cedilha. Ele será substituído por receita. Vou simplesmente dar um OK. E olha que interessante, todos os nossos nomes escritos receita com C cedilha simplesmente sumiram e foram substituídos. Se olharmos aqui em etapas aplicadas, valor substituído. Excelente. Tem uma outra forma, nós podemos clicar diretamente aqui no nome, com o botão direito, substituir valores, e ele já nos dará esse valor a ser localizado. Vamos agora escrever o valor correto, despesa, e clicar em OK. E ó, tudo foi alterado corretamente. Perfeito. Temos aqui o tipo local, está como texto, perfeito. Vou clicar aqui na seta para verificar. Cabeleireiro, CDB, cofre, conta de luz, convênio, gasolina, mecânico, mercado. Perfeito, todas as informações estão corretas, nenhum erro de digitação que eu queira corrigir, que seja necessário, acredito que esteja tudo correto. Grupo está como texto, perfeito, vamos verificar se tem algum erro. Nenhum erro. E agora o valor, olha, tem ABC e 1, 2, 3. Nossa, o que isso significa? Isso significa que ele está formatado como geral, não tem uma formatação específica. Ou seja, você não conseguirá realizar cálculos com ele lá dentro do Power BI. Então vamos transformá-lo em um número. Mas que número? Se trata de um valor monetário. Então você pode selecionar tanto número decimal fixo ou número decimal. Eu vou deixar o número decimal sem problema algum. Lembrando que dentro do Power Query, as formatações mais sofisticadas, como por exemplo colocar o cifrão, aumentar a casa depois da vírgula e tudo mais, não é feita aqui. É feita lá dentro do Power BI. Ok? Perfeito. Eu acredito que nós tenhamos finalizado a nossa transformação de dados nessa base, nessa consulta. Perfeito? Lembrando, primeiro item, nome. Segundo item, promover o cabeçalho se necessário. Terceiro item, todas as colunas são necessárias. Quarto item, remover linhas vazias. Ou, quinto item, né, após você realizar as alterações, é tipo da coluna, ou seja, a formatação que cada coluna tem. Se é texto, número ou data. Perfeito? Em página inicial, temos a opção fechar e aplicar.
Vamos clicar nela. O que será feito? Todas as alterações e transformações que nós realizamos serão aplicadas à nossa base, à nossa consulta, e agora nós entraremos no ambiente do Power BI. Vamos apenas aguardar enquanto ele cria, né, essa conexão e carrega esses dados para o nosso modelo. Perfeito. E olha que interessante. Aqui à direita agora nós temos a nossa consulta, a nossa tabela. Ao maximizá-la, nós temos a coluna categoria, a coluna data, a coluna grupo, responsável, tipo local e a coluna valor. Excelente. Nós aprenderemos a criar algumas medidas DAX. As medidas DAX são bem similares às utilizadas lá dentro do Microsoft Excel. Porém, são todas em inglês dentro do Power BI. Mas não se preocupe, que eu vou explicar o passo a passo de como criar algumas delas. Óbvio que as que nós criaremos, nós iremos utilizar dentro do nosso relatório, de acordo com a nossa situação ou problema. Para isso, eu vou te mostrar mais uma coisa. Vamos aqui em dados e vou clicar aqui em lançamentos ou em qualquer uma dessas colunas. Ele vai abrir aqui para a gente uma pré-visualização dessa nossa base, dessa nossa consulta. O que nós iremos realizar? Nós iremos realizar a soma dessa coluna valor. Ou seja, eu quero que ele some todos os valores que eu tenho, as 735 linhas com valores que eu tenho dentro dessa minha base. Perdão, vamos olhar aqui embaixo, 715 linhas, pois as outras 30 eram vazias. Quer dizer, pois as outras 30 linhas estavam vazias. As outras 30, 20, se eu não me engano. Perfeito. Para somar isso, como eu farei? Lá no Excel eu pegaria, entraria numa célula igual a soma e acabou. Porém, lembrando, o Power BI nós não trabalhamos com células, nós trabalhamos com colunas e linhas. Para isso, nós iremos vir aqui na parte de relatório, clicar com o botão direito em lançamentos. Tem várias formas de se criar uma medida, por exemplo, eu poderia simplesmente, aqui em página inicial, clicar em nova medida. Porém, esse é o jeito mais rápido e mais prático para mim, mas fique à vontade. Clique com o botão direito, nova medida. Nós iremos somar aquela quantidade de valores vendidos. Deixa eu só dar um OK, vou dar um ignorar aqui. O que está acontecendo aqui? Dentro da nossa barra de fórmulas, tudo que vem antes do igual é o nome da medida. Tudo que vem depois é a fórmula. Perfeito. Então vamos colocar aqui o valor. Nós podemos colocar o valor total. Perfeito. Depois desse igual, nós iremos colocar a nossa fórmula de soma, ou seja, o sum. Para isso, vamos digitar sum. E olha que interessante, o Power BI ele é muito inteligente. Então ele vai falar para você o que a sum faz. Ela adiciona todos os números de uma coluna, ou seja, ela vai somar todos os valores em uma coluna e transformar isso em um único número. Para isso, você pode clicar o Tab, ele vai selecionar ela, vai abrir aqui. O que ele quer? O nome da coluna que você deseja realizar essa soma, certo? Então, qual o nome dessa coluna? Coluna valor. Você pode simplesmente clicar ou descer aqui na setinha do seu teclado, apertar Tab, fechar parênteses e dar um Enter. E olha que interessante, olha aqui à direita, valor total. Nós temos aqui, agora com esse ícone de medida, que significa que é um valor, que é uma medida que você criou. Temos aqui também o ícone de soma, que significa que a coluna está formatada como número. Temos o ícone de data, que a coluna está formatada como data. Mas como que eu sei que esse meu valor total deu certo? Vamos vir aqui em visualizações, clicar aqui no cartão, que é esse 1, 2, 3, apenas para testar a nossa medida. Não se preocupe, nós veremos visuais nas aulas posteriores. E agora eu vou vir aqui na direita em campos, clicar em valor total e arrastar aqui para dentro. 105 e 62 mil. 105.620 reais, provavelmente. Perfeito. Para que isso fique um pouco melhor, vamos clicar aqui na nossa medida. E vai abrir essas opções aqui em cima. Vamos vir aqui em formato, tá? Geral. Vamos vir aqui. Vamos clicar aqui na seta e clicar em moeda. Ele vai formatar e alterar para moeda, porém está como dólar. Vamos vir aqui nesse ícone de cifrão e vamos selecionar o real brasileiro. Achei. Perfeito. Vamos clicar aqui no Brasil e ele transformou a nossa moeda para real. Eu não quero 105 mil, eu quero uma outra formatação. Isso é uma coisa para outra aula, mas eu vou mostrar. Vamos vir aqui em visualizações, ainda selecionado o cartão. Clicar aqui neste rolinho, né, nesse pincel, nesse rolo de pintura, que chama formato. Vir aqui em rótulo de dados. Exibir unidades, está alto de automático. Vamos colocar nenhum. Perfeito. Agora nós temos um valor monetário total. Excelente. Vamos porque agora você quer saber
quantos lançamentos você teve, ou seja, quantas linhas você tem ali lançado. Isso é muito simples. Vamos vir aqui em lançamentos, botão direito, nova medida. Iremos colocar aqui QTDE lançamentos, ou seja, a quantidade de lançamentos. Depois do igual, vamos utilizar a fórmula count. Apertar o tab. O que ele vai fazer? Contar o número de colunas. Simplesmente, contar os valores que estão inseridos em uma determinada coluna. Se nós tivermos 715 colunas preenchidas, então ele vai trazer para a gente 715, que significa o número de lançamentos que nós tivemos. Vou colocar aqui qual é a coluna que nós queremos. Podemos utilizar qualquer uma dessas colunas, porque não temos nenhuma linha vazia. Vou selecionar aqui a coluna data. Feche parênteses e dou Enter. Excelente. Vou clicar aqui em visualizações, em cartão novamente. Arrastarei esse cartão para cá e vou arrastar aqui para dentro a quantidade de lançamentos. E olha que interessante, tivemos 715 lançamentos. E 715 lançamentos, nós temos o valor total de 105.618,42. Mas espera aí, eu não sei o que é despesa, o que é receita, o que é investimento, o que eu faço? O que adianta eu ter um valor que somou tudo? Eu não sei como que eu vou configurar e filtrar isso. Não se preocupe, que nas próximas aulas nós aprenderemos mais um pouco sobre contextos de filtro e que, ao inserir esses contextos de filtros dentro dos nossos visuais com as medidas, você pode fazer basicamente o que você quiser. Eu vou dar um exemplo disso bem rápido. Vou pegar aqui um gráfico de barras clusterizadas, esse terceiro. Vou clicar nele. Lembre-se de não estar selecionado nenhum dos cartões, senão ele vai alterar o valor que está no cartão. Perfeito. Vou colocar ele aqui. Vou arrastar aqui para dentro, para valores, o valor total. E vou arrastar para o eixo a categoria. E olha que interessante, ele já trouxe para a gente receita, despesa e investimento. Mas isso é só a pontinha do iceberg. Não se preocupe, nas aulas posteriores você irá entender um pouco mais. Nós iremos trabalhar em cima dos visuais e do seu relatório. Antes de finalizar, vamos salvar esse nosso arquivo. Afinal, às vezes você não vai conseguir assistir esse curso por completo. Você apenas tem que clicar aqui em arquivo, clicar em salvar como e colocar o nome do seu arquivo. Pode colocar meu primeiro dashboard. Ou, se você desejar, criando medidas DAX. Salvar. Perfeito, seu arquivo foi salvo. Muito obrigado e até a próxima aula.